Neste momento, estou dentro do avião indo em direção a São José do Rio Preto, onde tem a sede do CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Algumas pessoas têm feito perguntas para mim em relação ao CACP. Eu preciso então de conhecer melhor o trabalho do CACP. Vou fazer uma entrevista com o João Flávio Martinez e você vai conhecer um pouco mais sobre o CACP agora. Bom, estou aqui com o João Flávio Martinez e vou fazer agora uma entrevista com ele, fazendo algumas perguntinhas em relação ao CACP, o trabalho dele. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu vim conhecer o CACP, conhecer também um pouco mais do trabalho, porque, honestamente falando, eu não conhecia muito bem ainda. Então, agradeço primeiramente pelo convite. É um prazer recebê-lo aqui conosco e a gente está tentando te receber da melhor maneira possível. Fui muito bem-vindo aqui, né, conhecendo o trabalho deles, aqui a biblioteca. E já de início, eu vou te perguntar, vou fazer uma pergunta para que você também responda, tanto para os inscritos do canal, tanto para as pessoas que já conhecem um pouco do trabalho do CACP. O que é CACP? E como que vocês se mantêm ou se sustentam? Ok. CACP é Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Nós nascemos em 1998, somos filhos do Instituto Cristão de Pesquisas. Em 98 nós marcamos um seminário aqui em São José do Rio Preto. 2 pesquisadores do Instituto Cristão de Pesquisas estiveram aqui. E nesse evento eu e o pastor Paulo Cristiano da Silva nos encontramos. E aí nós começamos a escrever estudos apologéticos. E tinha um terceiro irmão chamado Manuel Vieira, que tinha um sitezinho no Geosites na época, chamava Geosites. E ele produzia estudos sobre seitas e heresias também. Aí juntou o Paulo, eu e o Manuel, e nasceu o Centro Apologético Cristão de Pesquisas. E a partir de 98 nós começamos a publicar na internet artigos de seitas e heresias. Então vocês se iniciaram numa época em que não era fácil transmitir esse trabalho. Não, a internet era mais complicada. Muito lenta. Em 98 a internet era muito lenta. Era discada ainda? Eu passava a madrugada, porque era discado. Lembra que da meia-noite até às 6 da manhã era gratuito, isso, né? Então eu passava as madrugadas conectados na rede para poder publicar os artigos, que demorava muito para você publicar um artigo, era muito complicado. Você perguntou também de como a gente se mantém. As pessoas, alguns líderes de seitas acham que a gente é rico, milionário, né? Não, o CACP ele vive de ofertas. Na verdade, eu, o Paulo, o falecido pastor Natanael Rinaldi, o Dr. Eliezer Melo, o Manuel e outros irmãos, nós mantemos o site. Ao contrário, nós não recebemos nada do CACP, nós somos os mantenedores do CACP. Então tem vários irmãos também que sente a nossa necessidade, acaba ofertando. E você que inclusive está assistindo esse vídeo, quiser nos ajudar, lá no site do CACP tem lá como contribuir. Você vai pelo PagSeguro da UOL, na conta do CACP, você pode fazer sua oferta, porque nós vivemos de oferta. Claro que se nós fôssemos um instituto americano do norte, no caso, né, os Estados Unidos, lá a igreja americana tem uma visão melhor de investimento. Quer dizer, não é porque este instituto não é da Igreja Batista, da Assembleia de Deus, que eu não vou investir. Muito pelo contrário, eu vou investir, porque ele ajuda a defender a minha fé. Mas o brasileiro não tem essa visão. Então, raras ofertas nós recebemos, muito pouco. Normalmente os irmãos, em vez de ajudar, acabam atrapalhando o trabalho. Muitos irmãos não entendem o que fazemos. Então eles acham, por exemplo, que testemunha de Jeová, que mormon, que adventista, até católico é irmão. Aliás, infelizmente, nós estamos sofrendo assim no Brasil algo tão complicado que agora há pouco tempo atrás teve um pseudo-apologista que ele veio a público e disse que adventista é irmão, que unicista é irmão e que católico é irmão. E o cara é apologista. Ele foi um ex-testemunha de Jeová e gosto dele, inclusive, oro pela vida dele, mas ele agora está disseminando aí que tudo é irmão. E a Bíblia diz que há uma diferença muito clara entre as trevas e a luz, e não é possível um adventista crer no que ele crê,
um unicista crê no que ele crê e um católico crê no catecismo da igreja e ser salvo segundo a Bíblia. Meu modo de ver, a pessoa que ela está numa seita e é salva, depois de um tempo o Espírito Santo auxiliando ela, essa pessoa acaba saindo da seita. Eu conheço irmãos que estavam, por exemplo, nos Mormons, né, na igreja dos Mormons, E hoje e depois ele entendeu, lendo as escrituras, procurou as matérias, entendeu, né, que a doutrina lá não é uma doutrina bíblica sadia, então ele saiu depois dos Mormons. E eu acredito que ele era salvo no tempo, na época dos Mormons, mas o Espírito Santo tirou lá ele de lá. dentro ele até se salvou, mas por ser salvo ele caiu fora. Isso. Porque os Mormons têm a Bíblia também. Quer dizer, se a pessoa pegar a Bíblia ali em casa, uma hora ela pode se encontrar com Jesus. Aliás, muitos muçulmanos, por citar Jesus no Alcorão, acabam pegando a Bíblia e se convertendo. Isso, procura a Bíblia. Inclusive, no site dos Mormons tem lá, né, a Bíblia para poder ler. Baixar, Só que, na realidade, eles creem muito mais nos livros, né? Os Mormons. Na verdade, a regra de fé número 8 da Igreja Mormon fala que eles creem no livro de Mormon e na Bíblia no quanto esteja correta a sua tradução. Isso. Então, para a Bíblia tem uma ressalva. Para o livro de Mormon, não. Agora, eu vou te falar uma coisa importante, Leonessa, que os irmãos que estão nos assistindo precisam saber. É importante prevenir do que remediar. Porque uma pessoa que sai de uma seita, nunca mais ele vai ficar saudável plenamente. Sempre vai sobrar um resquício sectário no coração desse membro de seita. Então eu digo para os pastores, eu falo para as igrejas, gente, vamos fazer seminário de apologética aí, vamos alertar, vamos, prevenir, porque as seitas estão matando, roubando e destruindo a vida dos irmãos. E uma coisa interessante, teve um tempo aí que foi feita uma pesquisa, de cada 10 testemunhas de Jeová, 4 a 6 são ex-evangélicos. Se você perguntar para os adventistas, a maioria dos adventistas são ex-evangélicos. Então nós temos muitos evangélicos caindo na rede das seitas, porque os pastores não falam. É antiético ficar falando de seita. Mas quando a pessoa vai para a seita, a primeira coisa que a pessoa aprende é porque a seita está correta e todas as outras igrejas estão erradas. Então, eu já vou aproveitar e fazer a segunda pergunta, que é nesse sentido. O que é apologética e qual que é a importância da apologética nos nossos dias hoje? A palavra apologia está em Judas 3, vem de defender. Então, inclusive Judas fala assim, eu estava escrevendo a respeito da fé comum, quando tive por necessidade a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, há uma diferença em pregar o evangelho e fazer defesa da fé. Mas apesar de haver essa diferença, a Bíblia deixa claro que os dois têm que ser feitos ao mesmo tempo, e tem que ser feito. A igreja precisa defender a fé. Tá certo? Então é muito importante que isso seja feito. Então a gente alerta as igrejas para fazer seminários de apologética, para poder alertar os irmãos, para poder vacinar o rebanho de Cristo, porque depois que a seita engambela, enreda uma pessoa, é muito difícil ela sair de lá. Sim. Então, quando as igrejas apenas, entre aspas, pregam somente o evangelho e não tratam da apologética, não vacinam as igrejas contra os membros da igreja, contra as heresias de sectários entrando dentro das igrejas, você acha que a igreja está fazendo ali 50% do seu trabalho, não 100%? Exatamente, porque a apologética é imprescindível. Eu até fiz uma frase, escrevi, pus no Facebook, lá na minha linha do tempo, dizendo o seguinte, com a mesma impetuosidade que se prega o evangelho, deve-se defender a fé, porque caso contrário nós vamos ter um evangelho doente e problemático. Então eu vou ler aqui alguns comentários que soltaram no meu canal, clica aqui não, e você, João Flávio Martins, vai fazer um comentário em relação a isso, né, nesse sentido. Um rapaz chamado Grande Engano, o perfil dele é esse, ele disse: o que acha de ser sistematicamente injustiçado, por que não respondestes? Luciano Nascimento, ele disse: que lixo, esse cara nada de melhor para fazer? Quem paga ele para difamar as religiões? Então, soltaram esses comentários. Quem paga para difamar as religiões? Esse comentário foi naquele vídeo que nós falamos sobre as falsas erudições, né, dos adventistas, e coloquei ali debates e comentários que eles fizeram.
mentindo, enganando, né? Dando aquele malabarismo teológico, que fez um vídeo nesse sentido, e colocaram então esses comentários. E eu posso responder, primeiramente, eu não estou difamando ninguém, né? Eu simplesmente coloquei aquilo que eles falaram, né? Tá gravado. Aliás, tá feito, tá dito. Foi público isso. Como é que chama aquele professor Monteiro? Ele comenta, para defender ele Gold White e a ressurreição de Moisés, que Flávio Joséfo diz, não comenta que Moisés morreu e diz que Moisés foi assunto aos céus. Isso. E ele mente, porque o Flávio Joséfo fala categoricamente, ou ele está equivocado, né, se você quer usar de outro jeito, que ele fala que Moisés morreu e ele não aceitou a verdade. Isso, né? Na minha forma de ver, me parece que tem duas afirmações. Por isso que eu até falei no vídeo que, já que vai dar um trabalho para você saber se ele falou, se ele não falou, porque está claro em seus livros, né, na História dos Hebreus, né? Então, já que está claro ali, não seria melhor citar a Bíblia? Pois é. Cita a Bíblia. Mas eles não podem citar a Bíblia, porque a Bíblia vai falar que Jesus ressuscitou e só Jesus está nos céus. 1 Coríntios 15, 23. E só vai haver outra ressurreição no arrebatamento da igreja. Colossenses 1,16 vai falar, acho que Atos 23, 26 vai falar que Jesus foi o primeiro ressurreto. Então não é Moisés o primeiro ressurreto. Então a Bíblia em 3 lugares fala categoricamente que Jesus é o primeiro ressurreto e não Moisés. Mas os adventistas, eles não podem retrucar isso, porque Ellen Gold White falou que Moisés foi o primeiro ressurreto. Então, até em relação a Jesus Cristo, seu arcanjo Miguel, a gente vê que a Bíblia não deixa isso claro. A Bíblia não fala que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Então eles pegam estudos, né, de pessoas... de Ellen White não. De pessoas que falaram isso. O Calvino falou isso, por exemplo. Então, só que ele falou isso em Daniel 10, se eu não me engano. Não é em João 9. Então eles pegam isso e afirmam, João Calvino disse. Aí, ou seja, não tira isso da Bíblia. Pegam estudos de pessoas, de homens. E eu posso fazer um estudo, daqui 150 anos a pessoa vai citar meu nome como se eu fosse um grande estudioso. Mas na verdade eles fazem isso para dizer o seguinte, que nós devemos aceitar Ellen White como profeta de Deus, porque tudo que ela falou ou é bíblico, ou outro grande profeta, como o Calvino, também disse. Mas a Bíblia não diz. Não, exatamente. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, eles fazem de tudo para florear o seu falso profeta como um profeta de Deus. Porque, inclusive, os adventistas, você pode depois colocar nesse vídeo, tem uma oração para aceitar Ellen White. O personagem lá, o ator lá, o pastor-ator, né? Ele fala assim, olha, então agora que você conheceu sobre a profeta de Deus, ore comigo, aceitando-a como espírito de profecia. Eu já vi esse vídeo, eu vou deixar um link da descrição desse vídeo para vocês depois assistirem. Não é conversa fiada. Na igreja adventista, você aceita Ellen White como espírito de profecia na sua vida. Ficha de batismo, tem na ficha de batismo. Você tem que ter lido os livros de Ellen White, aceitar ela como espírito de profecia. Graças a Deus, viu, Leandro Quadros, viu, professor Monteiro, viu, Azenilton, nós batizamos no ano passado 4 ex-adventistas. Eu tenho 2 lá na igreja e 2 estão no Paraná. Batizamos 4 ex-adventistas que aceitaram Jesus e negaram Ellen Gold White e só aceitaram Jesus como Salvador. Porque se eu tenho a luz maior, para que eu preciso da luz menor? Se eu tenho o sol da justiça brilhando ao meio-dia, para que eu preciso da lanterna da Ellen White? É mais ou menos como os católicos que têm Jesus Cristo como mediador, mas precisa de Maria como mediador. Para que Maria? Se então, eu tenho... a comparação você fez uma ótima comparação, porque realmente a idolatria que é feita sobre Maria, e que inclusive os adventistas criticam os católicos, é feita sobre Ellen Gold White. Os adventistas são idólatras de Ellen Gold White. Então você, meu amigo, que pretende ir para a igreja adventista, você está indo para o berço da idolatria. Né? Há algumas vacas sagradas, como disse um amigo meu, em algumas instituições religiosas, e Ellen Gold White e a Maria são 2, digamos assim, símbolos sagrados para essas instituições. Então, como diz a Bíblia, foge da idolatria, foge.
Então, muitos têm dito, né, nos comentários que eu estou difamando a igreja adventista, quando muitas vezes eu nem estou citando a igreja adventista, estou falando sobre... Ellen White. Às vezes eu estou falando sobre os próprios pregadores, né, pregando coisas erradas, e nem menciono a igreja adventista, e eles estão dizendo que eu estou difamando. E parece que então que eles levam para o lado pessoal. E você mesmo, comentaram uma pessoa, não um mestre adventista, que eu ganho dinheiro para difamar as igrejas. Também, mas não só isso, que você está muitos anos, difamando a igreja adventista. E a ideia de difamar é você falar alguma coisa sobre determinada pessoa para diminuir essa pessoa, para que as pessoas não creem nela, né? Não dão atenção para o que ela fala. Isso é difamação. Você, CACP, está difamando a igreja adventista e outras seitas? Não, nós estamos apenas mostrando a verdade. Primeiro que eu não ganho nada para isso, na verdade eu até pago. Mas... E deixa eu só fazer um corte aqui, porque senão depois eu esqueço. Eu estou vendo aqui a estrutura do CACP, eu estou nesse momento dentro daqui do escritório do CACP, na casa de João Flávio, e realmente não é nada disso que de repente alguém tá achando. Bem humilde mesmo, tá, gente? É bem humilde. A gente faz um trabalho sincero, um trabalho honesto, um trabalho digno. Nós não ganhamos dinheiro de ninguém, como fazem, por exemplo... Um apologeta adventista que debateu comigo, faz 26 anos que ele está lá estudando, fazendo doutorado, acho que na África do Sul, tudo patrocinado pela igreja milionária, que é a igreja adventista do sétimo dia. Milionária, que arrecada mais dinheiro que a Microsoft. Eu tenho documento do ano, acho que de 2005, que nós baixamos lá a arrecadação da Igreja Adventista. A arrecadação da Petrobras na época era poderosa, quando a Petrobras ainda era uma empresa que prestava, e também a Microsoft. E nesse 2005, nós temos aqui a fonte, a Igreja Adventista do sétimo dia arrecadou mais fundos que eles. Eles falam que o Papa é a besta do Apocalipse, mas quem ganha muito dinheiro são eles. Então a gente só denuncia a verdade, os fatos. Nós somos um órgão de mídia religiosa e denunciamos os fatos. E nós denunciamos as heresias da Ellen White. Agora, se depois que a pessoa ouviu todas as denúncias, depois que a pessoa ouviu todos os fatos, ela ainda quer ser adventista, problema dela. Ela vai acertar as contas com Deus. Agora, a nossa missão é dizer a verdade. Se a pessoa não quer a verdade, isso é problema dela com o Senhor. Né? Alguma vez o CACP já foi processado? Nós somos processados dezenas de vezes. Por 6 vezes, 5, 6 vezes, o processo deu andamento, o juiz acatou e deu andamento, e por 6 ou 5 vezes, eu não tenho essa informação precisamente aqui, mas nós ganhamos o processo. A última agora foi contra. Ganhamos o processo, porque nós não mentimos, nós agimos com a verdade, nós usamos argumentos teológicos, e nós sabemos muito bem que a Constituição, no artigo 5º, ela protege a liberdade de expressão e a liberdade de pensamento. A difamação é crime. Difamação é crime. E o juiz entendeu que vocês estavam difamando a lei? De forma nenhuma. O juiz entendeu que nós não havíamos... Aliás, vamos por parte, depende do processo. Nós estamos falando de 5, 6 processos. Nesse último que tivemos agora com o teólogo adventista, o primeiro argumento do meu advogado, do nosso advogado, quando advogado pro bono, gratuito, tá? Não ganhou nada para fazer isso, ele gastou dinheiro do bolso dele para nos defender. Mas o nosso advogado, o primeiro argumento dele foi pedir o arquivamento do processo porque era vencido. Tem um período que você pode entrar, senão prescreve. Estava vencido o debate, porque isso aconteceu em 2001, num fórum de debates. E depois nós publicamos parte desse debate no site do CACP, mas isso foi em 2001. E isso foi prescrito. O primeiro argumento do advogado foi esse. Depois, todo o argumento do nosso advogado foi mostrando que toda a dialética do debate foi voltado para questões teológicas. E juiz e justiça não deve se envolver em questões teológicas, porque senão o Estado não é laico. Isso. Aí nós estamos na Sharia islâmica. Né? E graças a Deus, perdemos o processo na primeira instância. Um processo absurdo que você, Leonessa, leu o processo. Você viu lá que o juiz entendeu que nós, CACP, era um Instituto Adventista. Isso. Um monte de erro que a juíza cometeu no processo. Quando chegou na mão dos 3 desembargadores, imediatamente, o primeiro argumento do nosso advogado, o juiz acatou, os desembargadores acataram. Por quê? Prescreveu.
e realmente, o processo foi extinto. Eu estou com um PDF em minhas mãos sobre o processo e realmente a juíza parece que não entendeu nada, mas deixou claro que vocês não estavam difamando a pessoa. Não, o que a juíza entendeu no processo, você vai entender agora, eu vou explicar. Na visão dela, tá? Ela entendeu que nós, CACP, éramos uma igreja adventista. E o teólogo adventista era um membro da igreja que foi ofendido pelo líder da própria igreja. Então ela não entendeu o debate, porque se ela tivesse entendido que eram duas instituições antagônicas religiosamente falando, ela entenderia o debate. Mas ela entendeu que nós, CACP, éramos adventista e ofendemos um membro da igreja. Então ela saiu em favor do membro, achando que o membro tinha sido ofendido pelo pastor da igreja adventista. Inclusive foi colocado como um pastor da igreja adventista. Olha que absurdo. Então o que aconteceu nesse processo? Por ela não entender o debate, ela então deu ganho de causa lá para o teólogo adventista. Mesmo que não tivesse prescrito o processo, os desembargadores iam entender o que aconteceu. E eles iam ver que houve trocas de acusações, assim, teológicas, mas houve. E da parte do teólogo adventista, por exemplo, ele nos chamou de desgraçados. Desculpa aqui os termos, tá? Eu estou explicando, me perdoa os termos, tá? Mas ele nos chamou de desgraçados, de filhos do diabo, de canalhas. Então tudo isso foi anexado ao processo. E essas ofensas desse teólogo também foi levado em consideração. Então, se o juiz observasse tudo isso, se essa primeira juíza de primeira instância, substituta, tivesse, porque ela era uma juíza substituta, tivesse lido o processo, ela viria que era um debate, e até meu advogado explicou uma coisa interessante, Leonessa. Num debate, vamos porque eu e você começamos a debater, nós não concordamos com tudo, é provável que nós possamos debater sobre algum assunto. Sim. E nesse debate a gente pode ficar inflamado, é igual um debate político, né? E uma troca de farpa acontece. No debate, no calor do debate, o juiz leva em consideração esse estado emocional alterado. Então, certas questões não são colocadas como, digamos assim, ofensas, porque está num contexto de um debate, e por ser um contexto de um debate, não é levado esse momento em consideração. Então, na verdade, se os juízes fossem julgar também o teor da argumentação do teólogo adventista, ele ia julgar que não era de difamação. Aliás, se alguém nos difamou, era ele, e não a gente. É porque eu também recebo várias críticas nesse sentido. Vocês estão nos difamando. Até um blog adventista, novamente adventistas, ele tá bem claro. Clica aqui não, difamação é crime, né? Então, mas veja, disseram que você também está difamando o teólogo adventista. O teólogo adventista, o arqueólogo lá, como é que ele chama? Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva diz que tem uma árvore da vida em cada planeta do sistema solar. Eu coloquei o vídeo lá e estou difamando. Aí você está difamando. A Ellen White fala que para entrar no céu tem que ter um cartão magnético para passar na catraca celestial, né? A Ellen White fala que sabia o dia, a hora da vinda de Jesus. Aí você fala isso, você está difamando? Como é que é isso? Não tô então entendendo. Você mostra a verdade, não é uma difamação. Tanto é que nesses 6 processos e tantos outros, nunca falaram que vocês nunca perderam um processo porque estavam difamando alguém. Nunca. Todos foram pedindo direito de resposta e alegando difamação. Por que o membro de seita se sente ofendido? Por exemplo, os mormons. Quando você pega o livro de Mormon e lê lá que o negro é feio, que ser negro é ser deformado, que ser negro é ter um nariz esquisito, tá lá no livro de Mormon. Quando você mostra isso aí pro público, o Mormon pode se sentir ofendido, mas o público tem o direito de saber. Alguém outro dia falou assim pra mim: mas você falou de racismo, mas os batistas dos Estados Unidos tinha batista na Ku Klux Klan. E eu falei, é verdade, mas eu vou mentir? O João Calvino queimou 50, queimou só não, ele matou na sua gestão 58 pessoas. Agora, por que o Calvino cometeu um crime e ele foi um dos reformadores? Eu vou mentir sobre Calvino? Eu não vou dizer a verdade? Você está entendendo? Eu acho que nós, apologistas, nós não temos rabo preso com ninguém. E principalmente com a mentira. Eu tenho que dizer a verdade, seja ela a favor ou contra mim. Eu preciso dizer a verdade. Então, nós não fazemos como as seitas, que pegam os erros teológicos da sua organização e tentam varrer para debaixo do tapete. Nós não. Nós abrimos o jogo e dizemos a verdade para a pessoa. Se ela quer aceitar Jesus, se ela quer vir para a minha igreja, ela vai vir sabendo a verdade. Não há mentira aqui. Desses são vários processos contra o CACP, mas 6 que realmente foram para frente.
de todos esses processos e tantos comentários em artigos seus, vídeos, pessoas postando no Facebook, alguma vez vocês já processaram alguma igreja ou alguma pessoa ou igreja ou instituição? O CACP nunca processou ninguém por questões religiosas, nem por questão alguma. O CACP nunca moveu processo contra ninguém. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 6 fala, né, sobre essas questões judiciais levadas a pagãos, né? Então pessoas que são cristãs não podem processar assim mesmo. Mas interessante que ao contrário já aconteceu. Sim. As instituições que Testemunho de Jeová, Mormon, a Voz da Pedra Angular, várias outras instituições já tentaram processar contra nós. Então eles entendem então que vocês batistas, né, CACP, outros irmãos que ajudam aí no ministério, então eles entendem que vocês não são irmãos. Mas está claro no livro Estudando Juntos. O livro Estudando Juntos é um livrinho que o Leonessa... você pode até pôr aqui na edição desse vídeo, e eles ensinam como evangelizar membros de seitas, tipo da Umbanda, do Candomblé, do Catolicismo, do Espiritismo, os batistas, metodistas, pentecostais, e todos vocês aí que acham que Adventista é irmão, não se engane. Depois você fica cantando o hino lá na igreja da igreja Adventista, e o teu membro da tua igreja depois vai numa igreja Adventista pelo louvor e acaba se enredando pela doutrina. Tome muito cuidado com isso. Muito cuidado com essas questões. Bom, então eu acho que deu para esclarecer bastante, porque as pessoas estavam mandando mensagens, né, no canal do Clicar Aqui Não, dizendo primeiramente sobre a nossa relação, é como se eu fosse aluno. Estamos nos conhecendo hoje, né? Estamos nos conhecendo hoje. Eu não conheci o Leonessa por WhatsApp, depois eu conheci pelo Clica Aqui Não, mas tudo um conhecimento online. Hoje que o Leonessa está aqui em São José do Rio Preto, veio conversar conosco, veio conhecer a realidade do que é o CACP, de quem sou eu, e louvamos a Deus que ele está aqui. E você que tem alguma dúvida sobre nós, no site do CACP tem telefone, tem endereço, tem tudo, nós não escondemos nada. No registro BR tem CNPJ, tanto que eles conseguem nos processar, porque nós temos CNPJ, está lá o nosso CNPJ. Nós não ocultamos nada de ninguém. Conosco na verdade, o que não é com certos blogs aí de seitas. Eles nos difamam, Testemunho de Jeová é Adventista principalmente. Eles nos difamam, mas você vai ver no blog deles, a liderança da igreja patrocina esses blogs, mas não tem CNPJ, não tem envolvimento direto com a organização. Eles usam esses como é que chama? Laranjas para nos atacar. São desleais, desonestos, e você precisa saber disso, tá? É muito fácil achar o João Flávio Martinez. Muito fácil de achar. Você consegue o WhatsApp dele muito fácil. Pode pôr aí na tela do visor aí, do entrevista, meu WhatsApp, meu e-mail. Nós somos, aliás, o artigo 5º, ele fala o seguinte, que você pode emitir a opinião que quiser, mas está vedado nessa emissão de opinião o anonimato, ou seja, emitiu a opinião, você tem que assinar embaixo, e o que nós falamos, nós assinamos embaixo. Então, quando alguém vier primeiramente dizendo que eu estou difamando alguma religião, primeiramente você deve mostrar, né, qual que é a difamação que a gente está cometendo. E da mesma forma o CACP. Se você realmente acha que o CACP está difamando por alguma matéria, alguma coisa, você então mostra qual que é o artigo, o que vocês escreveram, para dizer que é uma difamação. Porque o que está acontecendo é o seguinte: clica aqui, não, vocês estão difamando os adventistas. Mas o quê? O que foi? Qual parte? É tudo? Tudo mesmo? Ou tem alguma parte? Fica uma coisa muito estranha. É muito fácil, né, falar que o CACP está difamando alguém. Eu vou deixar claro que eu não conheço todos os artigos do CACP, não conheço... Também, nem eu, tem 6.000 artigos. Então, eu estou conhecendo ainda, estou assistindo os vídeos, não tem como eu fazer uma crítica contra o CACP, sendo que eu não conheço tudo. Até eu vim aqui justamente para conhecer, para poder falar para vocês. Tudo que eu estou vendo aqui está tudo dentro dos parâmetros bíblicos, honestos. Então, se você tem alguma crítica, primeiramente, então vou deixar aqui o WhatsApp do pastor, você pode procurar no Facebook, conversa com ele. Não precisa falar para mim, conversa com ele vai esclarecer tudo para você. Eu dou qualquer esclarecimento, estou à disposição, atendo as pessoas, tá certo? Ajo dentro da verdade, eu sou muito sincero. Talvez o meu grande defeito, Leonessa, é ser sincero demais. Não, mas não é defeito, não. Porque nós... que nem no áudio lá que o professor Monteiro pegou meu WhatsApp e montou um vídeo contra mim.
eu falo bravo com ele porque ele mente. E eu falei pra ele, eu te achei que você era um irmão, eu achei que você era uma pessoa diferente, e você tá mentindo igual aos outros. Aí eu fiquei bravo com ele, mas era uma coisa particular, porque eu achei que o cara era meu amigo. Mas acredite, os líderes sectários não são amigos de ninguém, eles são amigos de si mesmos. Só isso. Se eu fosse o Sérgio Monteiro, eu teria colocado todo o teor da conversa. Não, que eu tenho aqui, eu posso te mostrar no meu celular depois, eu vou mostrar pro Leon nessa depois, toda a conversa, como é que eu cheguei naquele vídeo bravo com ele. Não foi assim, o áudio bravo com ele. Não, teve toda uma conversa. Ele chegou a falar assim, o seu problema é que o senhor não sabe inglês. O senhor devia ler o Flávio José em inglês, porque a tradução não está correta. Ele chegou a falar que a tradução da Paulus e a tradução da CPAD estava adulterada e que eu era um ignorante porque não sabia ler inglês. Então, por isso que eu disse que se você ficar nesse tipo de briga, não vai acabar nunca. Então fique com a Bíblia. Quer debater o assunto dos bíblicos? Não, mas você acha que duas editoras, uma católica e uma protestante, vai pegar uma obra-prima, uma tradução... Traduzir errado igual, né? Não, e a tradução que ele me mandou em inglês, que deu um print screen na tela, estava explicando ali, estava falando a mesma coisa. É que a pessoa não quer aceitar a verdade, né? Bom, então fica assim evidenciado, o trabalho aqui é um trabalho humilde, um trabalho bem simples. A biblioteca tem muito, mas muito material mesmo. Tem mais, né, na casa de outro pastor Paulo, presidente, tá? Eu não conheço. Eu estou conhecendo agora o trabalho. Eu convido a vocês a entrar no site do CACP. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Tem muito, 7 mil artigos, né? Quase 7 mil. Mais de 6 mil. Isso. Mais de 6 mil. E tem até um artigo do Clicar que não está lá, para vocês também conhecerem. Tem um artigo sobre bruxaria, né? Sobre Wicca. Isso. Agora, vou deixar uma coisa também clara aqui. Eu não sou da mesma igreja do pastor, eu não sou batista. Eu sou batista. Eu não sou pentecostal, mas tem muita coisa para aprender lá. Eu leio tudo que me interessa, o senhor aliás, grupo eu leio também. O site, Leonessa, ele tem um inimigo comum entre as igrejas, que é aceita, assim, né? Nós denunciamos o neopentecostalismo também, a Universal, as heresias deles. Mas o CACP ele é uma ferramenta para a igreja de maneira geral, seja ela continuista, cessacionista, pentecostal. Você está convidado a ser parte do CACP, porque qualquer irmão evangélico, cristão, pode fazer parte do CACP. Pastor, como é que faz para fazer parte do CACP? Eu sou um apologista, eu produzo conteúdo apologético. Pode publicar aí no site do CACP? Você manda para nós, a gente tem eu e o Paulo, a gente analisa os textos e a gente publica no site. Você pode fazer parte. Você pode contribuir, porque o CACP é os irmãos que mantêm o CACP, são os amigos, esse grupo de irmãos que mantém. Então, qualquer pessoa pode fazer parte do CACP. Aliás, o CACP é meu, é seu, é do Leonessa, é da igreja dele, é da minha igreja. O CACP pertence ao reino de Deus. É importante deixar isso claro. Então, muitos que estão difamando são outras pessoas que nem é o próprio CACP quem fez aquela matéria. Exatamente, não tem nada a ver conosco. Uma matéria compartilhada. Bom, então é isso. Eu queria deixar isso esclarecido, porque o CACP, comparado à grandeza de seitas, vocês não têm tanto espaço para mostrar. Nada. A única vantagem é o site, que recebe 1 milhão de acessos por mês, e o site é uma potência. Você escreve lá, Ellen Goldwhite, o primeiro site que aparece é o do CACP. Juízo investigativo é o CACP. Testemunho de Jeová é o CACP. Qualquer coisa de religião que você põe no Google, né, e o CACP ele explodiu em 2005, 2003, quando o Google apareceu. Porque quando o Google apareceu, ele procura no conteúdo. E como o CACP tem muito conteúdo, então nós explodimos. Eu lembro que tinha um irmãozinho que pagava para hospedar o site do CACP, ele tinha uns servidorzinhos aqui no Brasil, um pequeno servidor. Ele ligou para mim e falou assim: Pastor João Flávio, nós estamos com um problema gravíssimo. Eu falei: por quê? Eu não estou conseguindo mais manter o CACP no ar. Ele derrubou meu servidor. Eu falei: como assim? Não, porque agora tem o Google e olha, o site é muito acessado. E aí hoje nós temos uma máquina lá, acho que é no Canadá, e é um servidor dedicado para o CACP, porque o CACP são milhões de acessos. Glória a Deus por isso. Tudo mantido por oferta voluntária. Mantido por nós e por ofertas voluntárias, né? Eu tenho que pagar todo mês o contador do CACP, eu tenho que pagar todo mês o provedor do CACP, o webmaster do CACP, a internet do CACP. Então,
independente de você me ajudar ou não, eu tenho que me virar se eu quero manter aquele site no ar. E se você acha que esse site é uma bênção, meu irmão, contribua, nos ajude, nós precisamos de ajuda, viu? Precisamos mesmo. Bom, então se você quiser ter algum material de estudo sobre alguma denominação, ou seja, porque lá também fala só sobre seitas, né? Eu tenho visto lá algumas matérias sobre doutrina. Sobre teologia. Nós temos artigos sobre teologia, sobre movimentos, por exemplo, movimento homossexual. Nós temos lá um artigo agora falando da doutora Rosângela Justino, defendendo ela com relação, abre aspas, a cura gay, fecha aspas. Então, nós estamos ali a serviço do reino de Deus. Então, conheça o CACP. Caso você acredita que o CACP está difamando alguém, procure o João Flávio e pergunte para ele. É muito fácil. Eu consegui conversar com ele. Por que você não pode? Você é um adventista, um testemunho de Jeová, acha que tem alguma coisa errada, quer me convidar para conhecer seu trabalho? Eu vou tranquilamente. É só também, deixa os comentários aí no vídeo, vai no clicar aqui não, na página no Facebook. É muito fácil também conversar comigo. Aliás, o apologista o que mais faz é conhecer movimento. Eu já fui em centro de macumba, eu já fui nos mormons, eu já fui nos adventistas, eu já fui nas testemunhas de Jeová, eu já fui no candomblé, eu já fui na umbanda, eu já fui encruzilhada, eu já filmei macumbeiro. Então a gente trabalha com os movimentos sectários e a gente vai até eles porque a gente tem uma missão de levar Jesus a essas pessoas. Esse é o nosso trabalho. Aproveite e já faz suas considerações finais para a gente terminar o vídeo. Obrigado, Leonessa, pela sua visita, obrigado pelo seu trabalho lá no Clica Aqui Não, ou Clique Sim, né? Devia ser Clica Aqui Sim. Até uma ideia, você pode mudar o nome do canal. Clica Aqui Sim. E dizer que nós estamos à disposição, o Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Em meu nome, em nome de toda a diretoria, eu agradeço aqui a sua visita e quero dizer que nós estamos à disposição. Você que está nos ouvindo, precisou de alguma coisa, de alguma informação. Aliás, zaps apologéticos, se você quiser, entre em contato comigo. Hoje, pra você ter uma ideia, Leonessa, eu mando pelo zap. 3.000 pessoas recebem todos os dias um artigo em PDF apologético, né? Eu mando para essas pessoas. Então, se você quer receber, né? E nós temos também, olha, eu estava esquecendo, nós temos a Bíblia Apologética do CACP, lá no Google Play ou no Play Store para Android, e nós temos o CACP Responde gratuitamente. Vai lá no Google Play, no Play Store, escreve CACP, tá lá os produtos gratuitos, nós não cobramos nada, você baixa no seu celular e pode ter o melhor conteúdo apologético. Quem dizem não somos nós, os internautas do Brasil. Entra lá, acesse e fique à vontade. Tudo que nós produzimos é para a sua edificação espiritual. Um abraço e Deus te abençoe. É isso aí. Então, muito obrigado. Algum comentário pode colocar aí no vídeo, vai lá no Clicar Aqui Não, procure João Flávio Martinez, é muito fácil. E nós nos vemos então na próxima.